O objetivo dos próximos vídeos é estudarmos algumas aplicações da função afim, que também é chamada de função do primeiro grau. Essa é a parte 1 de alguns vídeos que faremos. Inicialmente, vamos estudar o custo para se ter um motoboy transportando mercadorias. Então, um modelo matemático utilizando função afim que utiliza o serviço de motoboy. Temos a seguinte situação. Uma empresa de entrega contrata motoboys que utilizam suas próprias motocicletas para trabalhar. O entregador, com registro em carteira, recebe uma remuneração mensal de R$ 1.635, mais os valores da manutenção do veículo, nas seguintes condições. 1. Ele receberá, além dos R$ 1.635 mensais, ele vai receber R$ 682 se ele percorrer até 120 km por dia, ou seja, se ele percorrer 2.520 km por mês, para a manutenção da moto. Então, o salário dele é 1.635, mas ele recebe esse adicional de 682 por mês para a manutenção da sua moto. Isso se ele percorrer durante o mês até 2.520 km. Entretanto, se ele percorrer mais de 2.520 km, ele receberá um adicional de 31 centavos por quilômetro rodado que exceder esse 2.520. Então, deve ficar bem claro isso. Ele receberá 31 centavos por quilômetros acima do 2.520. Desta forma, se ele percorrer 2.521 quilômetros, o que ele vai receber? Vai receber o salário de 1.635, mais os 682, que é a manutenção da moto, mais 31 centavos, porque ele excedeu 1 quilômetro além de 2.520. Suponhamos que ele tenha percorrido 2.522. Então, ele excedeu 2 km além de 2.520. Então, o que ele vai receber? 1.635 mais 682 mais 2 vezes 31 centavos, ou seja, 62 centavos. E assim sucessivamente. Então, sabendo disso, a gente quer agora completar uma tabela onde tenha a remuneração do motoboy em função da quantidade de quilômetros percorridos em um mês. Então, aqui do lado esquerdo da tabela, nós temos a quilometragem percorrida no mês. Nenhuma quilometragem, 1, 1.000, 2.000, 2.520, que é um número importante, que é o limite aqui do mês, a partir do qual ele começa a receber os 31 centavos de excedente. Então, 2.521, 3.000 e 5.000. Então, vamos lá. Se ele não percorrer nada, ele tem que receber o salário dele. Está combinado que se ele até 2.520 ele receberá 682 por manutenção da moto. Então, se ele não percorrer nada, o problema não é dele. A empresa, o contrator tem que pagar. Então, o que ele vai receber? 1.635 mais 682 da manutenção da moto, ainda que ele não tenha usado a moto. Vai dar 2.317. Agora, se ele percorrer apenas 1 km no mês, o que ele vai receber? Mesma coisa. 1.635 mais 682, que é igual a 2.317. Lembrando que esse 1 km não é o que excedeu 2.520. Ele percorreu apenas 1 km por mês. E se durante um mês ele percorrer 1.000 km, ele vai receberá a mesma coisa. 1.635 mais 682, que dá 2.317. Porque até 2.520 vale esta regra. Se ele percorrer 2.000 km, a regra é a mesma. Se ele percorrer 2.520 km, a regra é a mesma. Portanto, de 0 até 2.520, ele receberá um salário fixo de 2.317. Na verdade, não é um salário fixo. O salário fixo é de 1.635 e o valor fixo de manutenção da moto, que é 682.
devemos considerar que 682 não é salário, porque ele precisa de consertar a moto quebra, o pneu gasta, essas coisas todas, o motoboy vai ter que pagar do bolso dele. Então, para cobrir essas despesas que ele recebe 682 por mês. Portanto, o motoboy não deve gastar esse dinheiro, ele deve reservar para manutenção da moto. Bom, primeira situação agora. E se percorrer 2.521? Então, esse deu 1 km. Então, o que ele vai receber? 1.635 mais 682 mais 1 vezes 31 centavos. Porque esse 1 é 1 que excedeu. Dá 2.317,31 centavos. E se ele percorrer 3.000 quilômetros? Ora, se ele percorrer 3.000 quilômetros, ele receberá o 1.635, receberá o 682 e agora 480. O que significa esse 480? É o que 3.000 corresponde a 480 km a mais que 2.520. Então, 2.520 mais 480 dá 3.000. Então, se ele percorreu 3.000, significa que ele percorreu a mais que o 2.520, 480 km. Por esse valor que excede, ele receberá 31 centavos por cada quilômetro que excede. Então, como excedeu 480, ele receberá 1.635, 682, mais 480 vezes 31 centavos. Somando tudo isso, ele receberá um total de 2.465,80 centavos. E se ele percorrer 5.000 quilômetros? Então, o primeiro pensamento que você tem que ter é 5.000 quilômetros. Excedeu quantos quilômetros em relação ao 2.520? Então, eu vou fazer 5.000 menos 2.520 e vou chegar no valor 2.480. A cada valor excedente, lembrando que ele ganha 31 centavos. Então, como fica a conta? 1.635 mais 482 mais 2.480, que é o quilômetro excedido, vezes 31 centavos. Fazendo essa conta, a gente chega a 3.085,80 centavos. Então, completamos a nossa tabela. Agora, nós queremos fazer o gráfico dessa situação. Então, vamos lá. Quando ele percorre 0, ele ganha 2.317. Então, 0, 2.317 está aproximadamente aqui. E se ele percorrer 1.000, 2.317. É um pouco para cima. Se ele percorrer 2.000, 2.317. Se ele percorrer 2.520, ele vai receber 2.317. Então, é um valor fixo. Do 0 até o 2.520, ele recebe sempre a mesma quantidade. Quando começa a aumentar? Quando ultrapassa 2.520. Então, vamos lá. 3.000. Ele vai receber 2.465. Então, 3.000, 2.465. Algo mais ou menos aqui. E 5.000, 3.085. 3.000 está aqui, algo por aqui. Então, como fica o gráfico dessa remuneração do motoboy? Fica uma reta até a quantidade de quilometragem 2.520. É um ganho constante. Então, se ele percorrer 1.000, 2.000, 1, ele vai ganhar sempre 2.317. A partir de 2.520, o salário, o ganho dele começa a aumentar. Então, nós temos uma reta paralela ao eixo X, depois uma reta inclinada crescendo.
Portanto, é uma reta crescente a segunda reta e uma reta constante a primeira. Bom, fazendo novamente o gráfico, agora de forma mais organizada, então, 0, 2.317, 1.000, 2.317, 2.000, mesma coisa, 3.000, 2.520, mesma coisa. 3.000, ele já ganha, aumenta o salário, 5.000 aumenta para 3.085. Temos esse gráfico. Vendo melhor, temos esse gráfico. Agora nós queremos escrever a expressão matemática que representa a remuneração mensal em função da quilometragem Y que exceder os 2.520. Ou seja, como que eu faço para calcular o ganho que ele tem quando a quilometragem ultrapassa 2.520? Que conta que eu faço? Essa é a pergunta. Só que nós vamos escrever isso algebricamente. Primeiro vamos fazer o cálculo numericamente. Então, esta coluna, ela quer estudar que excedeu. Portanto, quando a gente lê número 0 aqui, não significa que ele percorreu 0, que ele excedeu 0. Quando eu leio 1 aqui, não significa que ele percorreu 1 km, que ele excedeu 1 km, ou seja, 1 a mais de 2.520. Então, quando eu olhar o número 1, eu devo pensar que ele percorreu 2.521. Quando eu vejo 480, não é que ele percorreu 480, que ele percorreu 480 além de 2.520, corresponde a 3.000. Vamos lá. Então, se ele excedeu 0, ou seja, ele não ultrapassou 2.520, quanto que ele vai receber? 1.635 mais 682, que dá 2.317. Se ele excedeu 1, então ele vai ganhar o 2.317 mais 1 vezes 31 centavos. Se ele excedeu 480, 2.317 mais 480 vezes 31 centavos. Se ele excedeu 2.480, 2.317 mais 2.480 vezes 31 centavos, que dá 3.085,80 centavos. Agora, questão chave. Se ele excedeu Y. Ora, Y significa um valor qualquer. Quando ele excedeu 1, eu faço 1 vezes 31. Quando ele excedeu 480, a gente fez 480 vezes 31. Quando ele excedeu 2.480, a gente fez 2.480 vezes 31. Se ele tivesse excedido aqui 10.000, eu ia fazer 10.000 vezes 31. 20.000, 20.000 vezes 31. Se ele excedeu Y, o que eu vou fazer? Y vezes 31. Portanto, terei 2.317 mais Y, que é o valor qualquer, vezes 31. Eu posso colocar o Y do lado direito do 31 e minha expressão fica 2.317 mais 0,31 Y, ou seja, 0,31 vezes Y. Portanto, respondendo à expressão matemática que representa a remuneração mensal em função da quilometragem Y, é C de Y, que é igual a 2.317 mais 0,31 vezes Y. Eu coloquei a letra C porque eu estou pensando em custo. Porque aqui eu não estava pensando no salário, mas eu estava pensando no custo da empresa que está pagando. Mas podia ser qualquer letra, esse C não importa. Então, o salário ou o custo, entre parênteses está o Y, porque esse salário ou o custo está em função do Y, depende do Y. E o que é o Y? Quantidade que excedeu o 2.520. Então, a função fica 2.317, que é o ganho fixo, mais 31 vezes Y, que, lembrando que o Y é a quilometragem que ultrapassar 2.520. No próximo vídeo, nós vamos estudar a expressão matemática que representa a remuneração mensal em função da quilometragem total percorrida, e não apenas aquela que excedeu 2.520. Mas isso fica para o próximo vídeo.